Quinta-feira, né? Então, especial aí. E sempre é um prazer estar aqui para comentar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Bom, o meu trabalho é intitulado Uso Prévio de Anticoncepcional Oral Combinado nos tratamentos de reprodução assistida de alta complexidade em protocolo com progestágeno oral. Meu orientador é o professor Dr. Renato, orientador é o professor Dr. Caio. Bom, a aula vai ser dividida didaticamente em 5 partes, né? A introdução, a metodologia, os resultados, a discussão e a conclusão. De maneira introdutória, é importante ressaltar o papel do... Eu estou me virando aqui. Aponta para a tela, não. Aponta para o computador. Vamos para cá. Está indo. Bom, de maneira introdutória, é importante destacar o papel do anticoncepcional oral combinado na vida social feminina, desde a década de 60, que foi um marco importante da independência reprodutiva com o surgimento da pílula anticoncepcional, desde lá o método é extremamente abrangente como uso contraceptivo para todas as pacientes, não somente para as brasileiras, mas no mundo todo. É importante ressaltar também que cada vez maior a gente percebe um intervalo entre a coitarca, que é a primeira relação sexual, e o desejo gestacional. E isso torna o anticoncepcional como uma ferramenta interessante para independência reprodutiva e um planejamento reprodutivo para essas pacientes. Além disso, o anticoncepcional oral combinado também não só tem o efeito contraceptivo, como tem benefícios secundários à contracepção, como, por exemplo, o tratamento estético, utilizado para o tratamento estético com drogas mais antiandrogênicas e até mesmo para patologias ginecológicas diretas, como tratamentos de síndromes anovulatórias, como a síndrome de ovário policístico, e também endometriose, como por exemplo. Mas e a fertilidade? O anticoncepcional será que exerce influência sobre a fertilidade? Isso é um tema bastante questionado ao longo dos anos, desde o seu surgimento. E lá pela década de 90, já existiram alguns possíveis efeitos adversos descritos na literatura no que diz respeito à concepção espontânea após a sua cessação de uso. Outro efeito possivelmente deletério seria uma redução dos parâmetros da reserva ovariana, principalmente no que diz respeito à contagem de folículos antrais e também ao hormônio antimileriano. Apesar dessa redução ser aparentemente transitória, existe esse potencial efeito. E outros possíveis efeitos de progestágenos de longa data na relação de receptividade endometrial. Alteração na expressão de receptores que traria menor chance para concepção espontânea ao longo dos anos de seu uso. Mas também existem evidências mostrando totalmente o contrário, que o uso prévio de anticoncepcional oral combinado não interfere em taxa de gravidez e nem de nascidos vivos após a sua cessação do seu uso. E até mesmo alguns possíveis impactos epigenéticos podem ser questionáveis no que diz respeito à qualidade ocitária e ao efeito inibitório a longo prazo do pico de LH através da sua utilização. Mas e para as pacientes que têm um diagnóstico de infertilidade e vão ser submetidas ao tratamento de reprodução assistida de alta complexidade, ou seja, a fertilização in vitro? Para as pacientes passarem pelo tratamento de fertilização in vitro, elas precisam ser submetidas a uma estimulação ovariana controlada. De maneira clássica, um protocolo usualmente já utilizado é o protocolo com antagonista de GNRH, mas cada vez mais prezamos por custo-benefício e prezamos também por protocolos mais amigáveis. E o protocolo de progestina entra como uma alternativa interessante nesse processo, nessa jornada de tratamentos reprodutivos. Sendo que o progestágeno oral inibe a ovulação de maneira precoce e o antagonista aqui também faz seu uso. Mas este protocolo, sendo
tendo um custo-benefício extremamente interessante para a nossa prática. Então, já que a gente preza por novas estratégias de custo-benefício e o bloqueio com progestagem oral serve como uma estratégia interessante para essas pacientes, nós também queremos entender um pouquinho mais sobre o possível impacto desse uso prévio de anticoncepcional frente a essas pacientes que já tiveram diagnóstico de infertilidade e que vão ser submetidas aos tratamentos reprodutivos de alta complexidade. Com isso, com essas duas informações, a gente tem uma estratégia, a gente tenta responder, tenta fomentar melhores estratégias para um melhor aconselhamento reprodutivo. Então, o objetivo do trabalho foi justamente esse: avaliar o impacto do uso prévio de anticoncepcionais nos resultados reprodutivos de pacientes submetidas aos tratamentos de FIV com estimulação ovariana controlada apenas com a utilização de progestagem oral. A hipótese nula do trabalho é que o uso prévio de anticoncepcional não impacta os resultados de tratamentos reprodutivos e nem nos desfechos reprodutivos, e a hipótese alternativa é de que o uso prévio desses anticoncepcionais piora os resultados de tratamento quanto os desfechos reprodutivos. Entramos na metodologia. O estudo foi feito através das recomendações Strobe e aprovado devidamente pelo Comitê de Ética em pesquisa do Centro Universitário FMABC. O desenho do estudo: corte retrospectivo com uma amostra de conveniência de pacientes submetidas aos tratamentos de FIV nos períodos entre 2018 a 2021, aqui no Instituto Ideia Fértil. Os grupos estudados. O primeiro grupo é com uso prévio de anticoncepcional, consideramos como grupo AOC, e o segundo grupo, o grupo comparador, que é o sem uso prévio de anticoncepcional. Os critérios de inclusão: idade, índice de massa corpórea, tabagismo, causas de infertilidade. E as características que nós estudamos em relação ao tratamento: contagem de folículos antrais, folículos pré-ovulatórios, que são aqueles acima de 14 milímetros, índice forte, que é o Follicular Output Rate, que é o número de folículos pré-ovulatórios vezes 100, dividido pela contagem de folículos antrais, número de óvulos recuperados, óvulos imaturos em metáfase 1 e óvulos maduros em metáfase 2, óvulos fertilizados, pré-embriões em D3, blastocistos totais e top qualities, dias de tratamento, dose total de medicação e o status de gravidez. Os protocolos de estímulo foram aqui do Instituto, nas dosagens de 100, 150 e 200, diferenciados através das indicações clínicas feitas. O progestagem oral foi a dihidrogesterona e todas as pacientes foram submetidas ao método de FIV e ICSI, de acordo com as indicações clínicas. Esse protocolo foi realizado na dose de 100 unidades de FSH recombinante diário para as pacientes com menor igual a 35 anos e sem induções ou cirurgias ovarianas prévias e contagem de folículo antral acima de 15. Para as pacientes com baixa resposta em estimulação prévia, idade superior a 35 anos, ovário único e cirurgia ovariana prévia, foi utilizada a dose de 150 a 200 FSH recombinantes diários. O bloqueio precoce da ovulação foi realizado através da dihidrogesterona na dose de 2 comprimidos VO uma vez ao dia e com o início, a partir também do início das gonadotrofinas até o desencadeamento da ovulação. O desencadeamento da ovulação, trigger, feito através do acetato de triptorelina, gonapeptil, quando a paciente tinha pelo menos 3 folículos entre 17 e 22 milímetros no ultrassom transvaginal seriado. E após 35 horas do trigger, a paciente foi submetida à punção ovariana para captação oocitária. Os critérios de exclusão: prontuários incompletos, uso prévio de outros métodos anticoncepcionais, paciente sob estimulação para preservação da fertilidade, antecedente de radioquimioterapia e ciclo de estimulações cancelados. As variáveis estudadas foram consideradas variáveis primárias, uso prévio de anticoncepcional e o resultado do beta.
Secundárias, a idade feminina em anos, o tempo de uso de anticoncepcional em anos, o tempo de infertilidade também em anos, dias de medicações, dose total de medicação em unidades internacionais, contagem de folículos antrais, número de folículos dominantes, índice forte e número de óvulos e embriões formados. Os desfechos primários foram taxa de gravidez química, clínica e abortamento. É importante ressaltar que, em relação ao grupo com uso, o grupo AOC, considerou-se o tempo de interrupção da medicação até a tentativa de gravidez como o tempo de infertilidade. Já em relação aos testes, as variáveis qualitativas foram avaliadas em frequências absoluta e relativa, variáveis quantitativas em médias e medianas, percentis 25 e 75% intervalo de confiança e teste T, associação entre variáveis qualitativas pelo teste Q quadrado, quantitativas teste Mann-Whitney, nível de confiança de 75% e programa estatístico devido. Resultados do nosso estudo. Bom, foram 407 prontuários analisados. Desses 407 foram excluídos 56. Portanto, ficamos com 351 prontuários incluídos no nosso estudo. Desses 351, 243 eram de pacientes com antecedente de uso de anticoncepcionais e 108 de pacientes sem antecedente de uso de anticoncepcionais orais combinados. Nessa primeira tabela, nós mostramos a caracterização das pacientes estudadas. Detalhe para o grupo comparador, N de 108, e o grupo de estudo anticoncepcional, de uso prévio de anticoncepcional. A idade materna teve média em ambos os grupos bem semelhante, assim como o IMC e também a idade paterna e o IMC paterno também. A média das pacientes que usaram anticoncepcional foi em torno de 7 anos, praticamente. E os fatores de infertilidade também foram subdivididos para cada grupo de análise comparativa. Na tabela 2, nós temos a caracterização das variáveis de resposta de tratamento. Então, no grupo comparador e no grupo de antecedente de uso de anticoncepcional. Dias de medicação, dose total, contagem de folículos, todas as avaliações de tratamento clínico laboratorial importantes. É importante ressaltar que todas as análises feitas não demonstraram nenhum teste de significância estatístico, nenhum resultado, aliás, de diferença estatística no estudo, com exceção do número de pré-embriões em D3, que é o estágio de clivagem, mas depois a gente vai discutir um pouquinho sobre esse resultado. A tabela 3 mostra os desfechos, então, gravidez clínica, química, abortamento. Novamente, a gente percebe que não existe diferença estatística significante entre os grupos. As figuras agora são relacionadas à análise comparativa entre essas variáveis secundárias e os desfechos, tanto gravidez química, clínica e abortamento. Dentre as análises comparativas, de cada um, pontualmente é importante ressaltar que é bem similar os gráficos, tanto de uso de anticoncepcional quanto não uso de anticoncepcional. São muito similares, tanto em relação à idade, tempo de anticoncepcional, tempo de uso de anticoncepcional e tempo de infertilidade. Detalhe que aqui a gente está falando de gravidez química, mostrando que realmente, fomentando ainda mais as informações referentes às tabelas anteriores que não demonstraram significância estatística, assim como dias de medicação, dose de medicação e contagem de folículo antral. É bem similar os gráficos aqui. Em relação às variáveis clínicas, folículos dominantes e fortes também, assim como os desfechos laboratoriais, bem similares. Já em relação à gravidez clínica, também o mesmo padrão. Tanto idade, tempo de uso de anticoncepcional e tempo de infertilidade possuíram os mesmos parâmetros, né? E bem similares nos gráficos. Assim como as avaliações clínicas e laboratoriais também. Já abortamento, novamente, o mesmo padrão. Idade, tempo de uso de anticoncepcional, tempo de infertilidade não demonstraram grandes diferenças nos gráficos. Assim como as variáveis clínicas e também laboratoriais.
Já a última tabela é referente aos desfechos, a taxa de gravidez clínica e a comparação em relação à subdivisão em faixas etárias. Novamente, a gente percebeu não ter diferença estatística significante também em relação aos dois grupos de estudo e em decorrência às faixas etárias estudadas. Bom, como discussão, é importante ressaltar que não houve diferença estatística entre os grupos estudados, tanto comparador e com uso prévio de anticoncepcional, em relação aos desfechos, gravidez clínica, gravidez química, clínica e abortamento. Esse resultado entra em ressonância com outros estudos também já relatados na literatura semelhantes, que estudaram marcadores de reserva e uso de anticoncepcionais e que mostraram que não existe diferença em taxas de nascidos vivos e taxa de gravidez clínica também, quando a gente compara pacientes com antecedente de uso de anticoncepcional e sem uso de anticoncepcionais. Já em relação à tabela de caracterização das variáveis, o que chamou atenção foi exatamente a única variável que a gente encontrou uma significância estatística, que foi os pré-embriões em D3. Mas é importante ressaltar que quando a gente analisa a tabela, a gente percebe que os estágios anteriores, que são pré-embriões formados, e os estágios posteriores, que são os blastocistos e blastotopic-qualities, a gente não tem diferença significativa. Isso pode mostrar, muito provavelmente, um viés do estudo relacionado à amostra de conveniência que a gente determinou, que a gente utilizou. Porém, quando a gente avalia outros dados também de caracterização das variáveis de resposta ao tratamento, tanto dose total de medicação quanto dias de medicação, os dados obtidos foram extremamente similares a outros estudos que também já fizeram uma análise similar ao nosso, de comparação com o antecedente de uso de contraceptivos orais e tratamentos reprodutivos. Assim como o número de óvulos que a gente conseguiu entre os grupos, mesmo não tendo significância estatística, esses valores foram extremamente similares a estudos já anteriormente relatados. Em relação à epigenética, na literatura, se formos avaliar, a estudar um pouquinho mais sobre epigenética e uso prévio de anticoncepcional, existem estudos mostrando um possível fator quimioprotetor da medicação frente a patologias como câncer de ovário. Literatura, inclusive, recente. Logicamente, o nosso estudo não está focado na parte oncológica, mas nós percebemos que a média de uso de anticoncepcionais foi de 7 anos, e, frente a esses estudos, quando eu tenho uma quimioproteção, quando ele considera longo prazo, é uma média de pelo menos uns 4 anos, o nosso estudo tem essa média superior à relatada na literatura. Então, eventualmente, poderíamos sugerir um efeito protetor da medicação frente aos parâmetros também de contagem de folículo antral e também de parâmetros de resposta ao tratamento. Mas não encontramos isso. Não há evidente sugestão de uma possível alteração epigenética na resposta reprodutiva quando a gente estuda o grupo com antecedente de uso de anticoncepcional. Já em relação ao tempo de uso e cessação de anticoncepcional. Bom, existem alguns estudos que relatam, como já havia falado, um efeito possível protetor contra patologias como câncer de ovário, desses anticoncepcionais, desde que eles são utilizados a longo prazo, ou seja, com mais próximos a 4 anos de uso. Mas também existe na literatura o relato de que a utilização de anticoncepcionais reduz em até 20% valores importantes de parâmetros de reserva ovariana, como, por exemplo, a contagem de folículo antral e o hormônio antimileriano. Apesar dessa redução ser transitória, em torno de 3 a 6 meses, existe essa redução. Também existe na literatura relatos de que a supressão hipotalâmica a longo prazo pode comprometer em até 3 meses a maturação ocitária, aumentando o tempo para a paciente ter uma concepção, uma gestação espontânea após a cessação do seu uso.
mas também existem na literatura estudos que mostram a não associação entre o tempo de cessação de uso de anticoncepcional até a sua concepção, assim como outros estudos que também não mostram diferença entre a taxa de gravidez a longo prazo após a interrupção de uso de anticoncepcional oral combinado. No nosso estudo, o que a gente verificou? Que a nossa mediana de uso foi de 6 anos, né? A média de 7, a mediana de 6 anos, ou seja, um tempo maior do que possivelmente poderia ter como efeito protetor relatado já anteriormente na literatura, que era de próximo a 4 anos. E o tempo de infertilidade, que é o tempo de cessação de uso, foi quase 4 anos, 3,8 anos. Também um tempo que, eventualmente, de acordo com a literatura, poderia eventualmente sugerir uma dificuldade ou não para ter uma concepção espontânea ou até mesmo alterações em parâmetros no tratamento reprodutivo do nosso estudo. Mas não foi o que a gente encontrou. Não houve essa associação entre o tempo de cessação de uso de anticoncepcional, que é o tempo de infertilidade, e os desfechos laboratoriais e terapêuticos reprodutivos. Em relação às causas de infertilidade, é sabido que o uso de anticoncepcional é utilizado no tratamento de síndromes anovulatórias, para disovulias, mas também tem na literatura estudos mostrando que o próprio uso de anticoncepcionais aumentaria o risco de disovulias nessas pacientes que a gente utiliza o anticoncepcional como método contraceptivo, mascarando essa disovulia e, consequentemente, a gente estaria escondendo um diagnóstico nessa paciente por conta desse uso de anticoncepcional. Obviamente que o nosso estudo não foi relacionado unicamente a disovulias, mas, coincidentemente, a gente encontrou um número muito maior de pacientes anovulatórios no grupo com antecedente de anticoncepcionais do que o grupo comparador. Quando a gente vai procurar na literatura uso de anticoncepcional e tratamento reprodutivo, tratamento de FIV, a gente consegue visualizar, consegue encontrar uma série de estudos relacionados a pré-tratamento, que é o que a gente chama de PRIME. Não é o foco desse nosso estudo, mostrando que a literatura enfoca com a tentativa de maior sincronismo folicular, melhor resposta, melhor logística clínica laboratorial, o uso dessa classe medicamentosa para o tratamento reprodutivo. Mas, novamente, são estudos relacionados a pré-tratamento. Meio lento aqui. Muitos estudos relacionados a pré-tratamento, que não é o enfoque do presente estudo. Então, isso nos mostra que existe uma carência literária a respeito do uso prévio de anticoncepcional em pacientes antes desse diagnóstico de infertilidade. Porque a gente não está falando aqui de pré-tratamento, ou seja, PRIME, a gente está falando de uso prévio dessas pacientes antes mesmo do diagnóstico de infertilidade para realizar o tratamento de FIV. Já em relação aos dados da rede latino-americana. Bom, só uma pincelada em relação aos dados da rede Lara. Nos últimos dados, foram feitos mais de 80 mil ciclos de fertilização, sendo que o Brasil é responsável por quase metade deles. Houve um aumento de 34% para aquelas pacientes com idades superiores a 40 anos e houve uma queda de quase 25% para as pacientes com menos de 34 anos. A endometriose foi um dos diagnósticos mais relatados, reportados pela Rede Lara, quase 30% dos casos, e existe uma tendência da Latinoamérica, não somente Latinoamérica, mas mundial, de realizar transferência de embriões descongelados. Quase 70% dos ciclos são feitos por transferência de embriões descongelados. Novamente mostrando uma tendência a protocolos de freeze-all. A taxa de gravidez por transferência foi de 29% global. Para as pacientes com 35 anos ou menos, 35,5% a 42%.
entre 35 e 40, 26 a 35,4%, e para as pacientes superiores ou igual a 40 anos, 13,5 a 26%. Por que a gente colocou isso? Para ver se nós temos essa tendência também aqui no nosso serviço. Quando a gente avalia no nosso estudo, a gente percebe que a idade entre os grupos estudados foi bem similar aos dados apresentados, as idades em média apresentados pela Redilar. Outro dado importante foi a endometriose, que a gente também encontrou de uma maneira prevalente no nosso estudo. E quando a gente fala de tendência a embriões descongelados, nós utilizamos bastante o protocolo progestina aqui, mostrando que, assim como a Redilara reporta, nós estamos de acordo com essa tendência de praticidade clínica em relação aos protocolos mais amigáveis e em relação aos protocolos de utilização de transferência de embriões descongelados. Quando a gente avalia taxas de gravidez clínica relacionadas à idade, as nossas taxas de gravidez foram bem similares aos dados também reportados à Redilar. Algumas considerações importantes. Existe uma tendência nos últimos anos a uma rejeição à contracepção hormonal. Isso já é descrito, inclusive, em literatura recente. Uma revisão sistemática apontou que, dentre as principais 8 causas de rejeição ao método contraceptivo hormonal combinado oral, está um temor possível sobre o impacto sobre a fertilidade. Então, as pacientes questionam isso, os pacientes querem saber disso. E, desde 2015, com o advento do protocolo com estimulação oral, com estimulação ovariana controlada através de progestágeno oral, a gente percebeu uma facilidade posológica, com menor custo, e uma tendência de amplificação do seu uso, de ampliação do seu uso. O presente estudo é o primeiro, até o nosso conhecimento, a avaliar o efeito do uso prévio de anticoncepcionais em desfechos de FIV envolvendo apenas protocolos de utilização com bloqueio feito por progestágeno oral. Como fatores limitantes do estudo, a natureza retrospectiva e a escassez de considerações, como etnias, o uso correto de anticoncepcionais, a não diferenciação entre as diversas classes de anticoncepcionais orais combinados, impactos possíveis sobre do fator masculino e a falta de um cálculo de poder de amostra, visto que é uma amostra de conveniência. É importante também ressaltar que a restrição de pacientes avaliados foi apenas de protocolos de estímulo com bloqueio, com estimulação ovariana controlada, com bloqueio de progestágeno oral. Demais protocolos não foram utilizados. Entretanto, é importante ressaltar que o mecanismo de ação de todas as classes de anticoncepcionais orais combinados é o mesmo, consiste na inibição da ovulação, através da inibição da liberação do GnRH pelo hipotálamo. Também é importante ressaltar que, considerando que os fatores masculinos estão associados a 40%, 50% de todas as causas de infertilidade, acreditamos numa distribuição semelhante em ambos os grupos avaliados. Também é importante ressaltar que no nosso estudo, nós verificamos que a ausência de diferença estatística significante entre os grupos nos leva a um pensamento de que podemos otimizar um aconselhamento reprodutivo e também mostra a nossa tendência de busca a protocolos de estimulação mais amigáveis, mostrando também a tendência de humanização dos tratamentos reprodutivos e que o protocolo com utilização de progestágeno oral é extremamente interessante. O pioneirismo desse estudo nos leva a novas perspectivas sobre um assunto extremamente rotineiro, que faz parte da vida real das mulheres e nas consultas médicas ginecológicas. E o não impacto do uso prévio de anticoncepcionais sobre os desfechos reprodutivos nos traz uma informação valiosa para diminuir a ansiedade dessas mulheres que estão envolvidas nos tratamentos de fertilização in vitro, de tratamentos reprodutivos de alta complexidade, e otimizam também informações e orientações das usuárias que planejam uma futura gestação.
Agora sim, concluindo. Portanto, a nossa conclusão. O antecedente do uso de anticoncepcionais por pacientes submetidas aos tratamentos de FIV, utilizando PO para bloqueio da ovulação, não impacta nos resultados reprodutivos em relação aos resultados de tratamento, assim como nos desfechos gestacionais de taxa de gravidez química, clínica e abortamento. Muito obrigado. Sobre, por favor. Essa é uma dissertação do Daniel, acho que é um trabalho aí de já 2 anos, né, Daniel, de coleta de dados, que foi montado, ele começa junto com esse novo protocolo de progestagem neural, e a pergunta é uma pergunta de consultório, né? Se usar anticoncepcional, se o uso breve poderia impactar nos resultados reprodutivos, faz parte da nossa rotina. O Daniel conseguiu mostrar aí, nesse grupo de pacientes, que não há uma diferença, que é uma diferença estatística, mas ela não é significante do ponto de vista de que isso possa impactar tanto as questões dos resultados laboratoriais, de taxa de M2, índice forte, número de embriões, quanto nos desfechos mesmo. E aqui a gente só considerou o desfecho primário, que é taxa de gravidez clínica, abortamento e de beta-HCG. Né? Clínica, a gente considerou a definição não a definição da ESA-UM, que fala só de saco gestacional, a gente considerou até o PCF mesmo, né? Então, mas tem uma peculiaridade aqui do trabalho dele. E outra coisa que eu queria falar também, que eu esqueci, mas não lembro agora. Tem? Eu ia falar aqui. Eu acho que eu não lembro o que eu ia falar, mas enfim, eu acho que é um trabalho que traz uma informação importante do ponto de vista prático. O Daniel foi muito bem aí na apresentação dele na quinta passada, recebeu as críticas que merecia mesmo o trabalho, né? Acho que teve pontos aí que a gente precisava melhorar, como toda a dissertação, mas é um processo. Eu acho que quinta foi muito bom, porque foi um processo de aprendizado, que a gente acabou vendo pontos que realmente eram falhos no trabalho, e agora vai melhorar para o repositório e para a publicação que já está em andamento aí. Já foi publicado? Já submeteu. Está no JBR. Pergunta, gente. Eu acho que é engraçado porque é um tema. Não existe dia no consultório que passe que não haja essa pergunta, né? E a literatura não diz absolutamente nada. Lógico que o resultado é muito próximo daquilo que se espera mesmo. Mas entre ter o estudo e não ter o estudo, existe uma grande diferença. Quer dizer, a gente fala, orienta os pacientes de acordo com aquilo que a gente acredita, mas sem ter nenhuma comprovação de que aquilo que a gente acredita está certo. Então, esse é o grande mérito, né, do estudo. É você conseguir mostrar que determinada coisa não interfere em absolutamente nada no processo. E é uma coisa que as mulheres, principalmente as mais jovens, usam durante o período. Depois, quando vão tentar engravidar, ficam imaginando se era aquilo que pode ter atrapalhado a não obtenção de gravidez. Então, acho que esse aspecto é bastante interessante. Uma coisa que, obviamente, faz falta para a gente, né, é ver claramente quais foram as taxas, porque você fala que não houve diferença, né? Mas a gente, na apresentação, não sabe exatamente quais foram as taxas de gravidez de cada um dos grupos, gravidez clínica, aborto e... Na apresentação, não vejo isso. Sim, tem uma tabela. Não, tem uma tabela de Isso aqui é relacionado à idade. Isso. Tá lá em resultados.
né, que eu não estou vendo aqui, né? Professor, aproveitando aqui, o que alguns trabalhos mostrarem então que pode ter impacto no antimileriano e na contagem de fluido urinário? Então, mas é que a discussão do antimileriano é que é durante o uso do anticoncepcional. Você tem redução Mas que aí pode ter de impacto 20, até em 3 a 6 30%. meses, né? Hã? Que pode ter impacto em até 3, 6 É. meses depois de parar o uso. E depois Sai na não é isso, Bianca, que você tem? Nós temos esses dados. Por que disso? Porque tem muita diferença. Ah, porque as células estão ali dormentes, né? Então diminui a produção Da liberação. É essa? O que se acredita no Pô, antimileriano? você sabe que eu É que passou não é, o chilei, será? o antimileriano não é um marcador de reserva ovariana só quantitativo, ele participa da transformação do primordial para o primário. Então, se você tem um anticoncepcional que está bloqueando, essa fase final, por exemplo, ela acaba atrapalhando. Por isso tem uma redução volumétrica, que é o que a gente vê na ultrassonografia. Isso aí na Prima Reproduct, eles mostram exatamente isso, que diminui 20% os valores de MH durante o uso, mas em 3 a 6 meses acredita-se que pode voltar. É você que passou muito rápido nessa tabela. Eu não lembro, tem aí? Tem. Ah, tá aí. Pergunta, gente. 24, cadê? 24. Um dos questionamentos da banca foi esse. Eu achei bacana esse questionário, a parte clínica, do pensamento que a gente teve. Eu achei legal, porque eles me perguntaram, então por que exatamente isso que o Aristides colocou? Se tem repercussão de até 20% já relatada em literatura, então a gente teoricamente teria que esperar 3 a 6 meses para avaliar bem essa paciente? Ah, com certeza. Mas é assim, na realidade eu acho, eu normalmente até peço eventualmente o AMH para paciente mesmo em uso de anticoncepcional. Se tiver muito baixo, eu discuto com ela da necessidade de parar para reavaliar. Porque você tem pacientes que mesmo ela vai estar lá com os seus 5, 6 e está tudo ótimo, mesmo em uso do anticoncepcional. Você acredita que, vindo a MH baixo, sob o uso de anticoncepcional, você não suspende, aí depois você discute e às vezes ela quer congelar óvulos. Você esperaria 3 a 6 meses para reavaliar essa paciente para, às vezes, ter uma resposta melhor no tratamento de... Ah, não, sem dúvida, pelo menos eu normalmente 2 a 3 meses depois do anticoncepcional para poder induzir. Mas você tem que ter as ondas de recrutamento, né? Se você não tiver essas ondas de recrutamento, e isso tem que estar vindo, né? As ondas. Então, acho que fazendo imediatamente depois, a literatura mostra que o resultado é pior, que você não deve fazer FIV imediatamente depois, né? Isso já está. A gente aqui já tinha discutido isso, não faz parte do nosso protocolo deixar os pacientes em uso de contraceptivo. Então, agora, totalmente diferente, na minha opinião, da paciente que vai fazer transferência de embrião congelado. A paciente, na minha visão, eu estou falando, talvez seja até um motivo do trabalho, no ciclo, o paciente está tomando anticoncepcional. No ciclo seguinte, se eu induzir a ovulação, eu tiver uma resposta adequada, com endométrio adequado, eu acho que isso não interfere na taxa de gravidez. Estou falando de embrião congelado, tá? Estou falando de fazer a fertilização. Até podia fazer uma pesquisa disso. Porque fazer a fertilização eu acho que interfere muito. Agora, fazer a transferência de embrião congelado eu acho que não interfere muito. Aliás, porque você pode fazer uma programação. Né? Já fiz isso algumas vezes em pacientes que são de fora do Brasil, inclusive, em que você deixa o anticoncepcional, ela faz a programação da menstruação para poder fazer a transferência. A resposta é variável, é curta, diferente do ovário, você tem que recrutar. Nesse caso,
Teve uma pergunta que fizeram de trabalho, o Daniel pode responder. Perguntaram, Daniel, com tantas variáveis, por que você se atentou apenas à variável primária HCG e valor de HCG e uso prévio de anticoncepcional? Por que não testar outras variáveis? A gente fez esse teste, só que a gente não encontrou diferença estatística. A gente foi um por um. Era um disparado. Por que a gente não ficou forçando a barra de encontrar mais? É porque a gente até aventou essa possibilidade, né? Mas era como se a gente torturasse os dados frente ao resultado que não deu significância estatística. Então é como se a gente chovesse numa olhada. Aí acabamos, a gente até fez alguns testes lá aqui com o bioestatístico, o Vinícius ajudou bastante. Mas a gente via que não ia. E aí, se a gente fosse colocando cada vez mais informação nos estudos, parece que a gente desfocava um pouquinho do principal. O principal era realmente saber, faz diferença ou não faz na taxa de gravidez? Faz ou não faz diferença na taxa, nos resultados reprodutivos? E aí a gente acabou... ficou aprendizado, né? Que é um viés de conclusão. Às vezes, quando a gente faz, tem mais 6 mestrandos aqui dentro, quando a gente faz um trabalho, se tem uma pergunta, você respondeu essa pergunta, parabéns. Acabou, para de ficar querendo achar pelo novo quando o desenho do estudo não foi feito para isso, porque análises secundárias podem distorcer o dado e chegar a conclusões equivocadas. Né? Então, é uma pergunta. Atrapalha ou não atrapalha? Não atrapalha. Pronto, respondeu. Exatamente. É isso mesmo. E a conclusão é essa mesmo. Não atrapalha. O uso de contraceptivo não atrapalha o uso de contraceptivo na vida, não atrapalha os desfechos de fertilização. Gente, alguma coisa? Rafinha, tudo em época? Algum problema? Não. Mariana, algum problema? Di? Mara? Lô? Jéssica? Divide? Nada? Obrigado, gente, então, pela presença de todos. Daniel, eu queria te parabenizar. É sempre um momento muito bacana na vida da gente. E eu espero que você crie coragem para o doutorado. E parabéns. Não tinha desmarcado a história, eu esqueci. Está tudo bem. As coisas da minha vida que eu sou pouco bagunçado.